Fala galera, mais um CM Talks ao vivo para vocês, 44º episódio. Aqui ao meu lado, Felipe Forte, mestre de Muay Thai, cara que tem uma história de superação diária, dependente químico, em processo de buscando a cura, né, Felipe? Diária, recuperação. Em recuperação. Contínua. Felipe, porra, Felipe, pra quem não sabe, eu acho que a maioria não sabe, é um amigo meu desde que eu cheguei em Curitiba, eu tô há 21 anos aqui. E é um cara que eu tenho um apreço muito forte, é um coração maravilhoso. Nem sempre minha vida foi mar de rosas. Todo mundo tem os altos e baixos, perrengue. E eu, meu irmão, isso aí eu contei uma vez pra ele. Ele nem lembrava, porque fez de coração. E tem que começar com esse depoimento. E eu um dia, meu irmão, durinho, meu irmão, começo de carreira, né? Durinho, meu irmão, sem um puto no bolso. Não tinha o que comer em casa, não tinha mesmo, porque eu não queria pedir pros meus pais, não queria dar o braço a torcer, dizendo que eu tava me fudendo. E esse cara chegou, meu irmão, do nada me fez uma ligação. E aí, porra, como é que você tá? Que não sei o que lá. Eu falei, pô, meu irmão, eu tô tranquilão, pai. Também nunca fui de chorar muito. Ele falou, meu irmão, vou te mandar uma pizza aí. O bicho tinha uma pizzaria, a gente vai falar das pizzarias que o bicho tinha. E me mandou uma pizza e matou minha fome sem saber, meu irmão. E são coisas que na minha vida eu sempre procuro, meu irmão. Que eu acho que é o sentimento mais nobre, junto com o amor, é a gratidão. Então, porra, vou ser eternamente grato a você, Felipe. Eu tinha que começar para as pessoas entenderem quem é você como ser humano. Tamo junto. Mas... E, Felipe, vamos lá, vamos falar do esporte. Como é que entrou o Muay Thai na tua vida, irmão? Cara, eu comecei a treinar cedo, né? Começa o Israel Gomes, nosso amigo aí, gente boníssima. nossa figuraça aí. E gostei, né, cara? Na verdade, na época era um negócio mais seletivo, era fechadinho, né? Não era pra qualquer um, né? Pouca gente, né, treinava, né, cara? Acho que pouca gente ia se adaptar àquele estilo de treinamento, né? Porrada do começo ao fim. O senhor foi um guerreiro de ficar, né? Não é à toa que chegou onde chegou, né, cara? Então, o Muay Thai faz parte da minha vida e eu posso, né, que Muay Thai é vida, né, cara? Porque eu lutei muito cedo, né? Comecei cedo e daí toda vez que, né, no meio dessas loucuras, aí eu fechava uma luta. Então... Era uma maneira de você se manter na linha, filho? Na verdade, eu tinha que treinar, né? Eu tendo que treinar 3 meses ali, 2, às vezes nem treinava muito, mas, pô, tava treinando, a atividade física, de uma certa forma, me protegeu um pouco dessa parte da doença, da dependência, da compulsão, até eu perder o controle, né, cara? Chegou uma hora que não... E com quantos anos como é que foi o teu primeiro contato, Felipe? Com quantos anos, cara, que, porra, ninguém começa no pó, ninguém começa no crack, ninguém começa... Foi o álcool, como é que foi? Cara, na minha época, né, antigamente era o cigarro, né, cara? Cigarro? Cigarro, velho. Que era proibido, né, assim, que não é que nem moda, fumar era massa, era bonito. Daí começou com cigarro muito cedo, né, cara? Com 11 anos. Caralho. Eu fumei maconha, cara. Eu vejo as crianças de 11 anos hoje e fico pensando, puta merda, velho. Você vê que é uma criança. Né? Mas e com aquela história, né? E daí eu tinha a galera que eu me relacionava da minha rua, eram pessoas um pouco mais velhas, 3, 4 anos, então eu ia na batida da galera, né, velho? E pela querendo, né, afirmação, aprovação, me envolvi, né, maconha, álcool, né? E é interessante falar assim, porque o uso de droga a gente aprende a usar, né, cara? Não é um negócio que, fuma a primeira vez, você não sabia enrolar, né, cara? Não sabia nem fumar, né? Fumava, não bateu, vou fumar de volta, né? Aí fumei uma, fumei duas, daí a compulsão eu já percebi aí, cara, eu fumava maconha pra caralho. E fumei, e daí vai evoluindo, né, cara? Se eu deixar, né? Não, eu deixei, né, cara? Mas eu não sabia, né, cara? Que nem eu tava conversando com o senhor antes de começar, e se eu soubesse, né, cara, a quantidade de dor e sofrimento que esse baseado ia me causar, né, cara, eu nunca ia ter fumado. Nem essa porra de cigarro. É foda. Uhum. E isso aí você acha que é o seguinte, a gente sempre procura conversar, a gente tem, porra, uma ótima relação. E você acha que, por exemplo, que nem você falou aí, uma coisa que a compulsão tua
em tudo, filho. A tua primeira, vamos dizer assim, teu primeiro problema, a primeira doença é a compulsão e com isso te abriu as tuas... A dependência química, né? O adicto, né? Quer falar do adicto. É compulsão, obsessão, é o núcleo da doença, né? O ego, né? Essas palavras que vai... Então, e é progressiva, né? Então, começou e foi indo, e, pô, chegou uma hora que o ego, né? Que, pô, eu achava massa, eu tava no meio da galera. Então, um cara que não tinha muita afirmação, falta de aceitação animal. Eu acho que abre a porta mesmo, um cara que sofre bullying, o cara que não é bem se acha que não é bem aceito numa sociedade ou num núcleo. É que daí eu acabo tendo uma aceitação em algum lugar, né, cara? E foi ali. Tipo, eu tinha maconha, acabou começando a me enrolar, comprar uma taquinha pra vender uns baseadinhos, pô, o cara queria fumar um baseado, eu tinha, né? Acaba sendo o cara no meio da galera. O cara na cabeça minha doente, porque na cabeça de muita gente eu sou o laranja, né, velho? Do cara que vende, então eu sou trouxa total, né, cara? O avião, né, o que fica... É que, na verdade, nunca pensou em ficar milionário vendendo, né, Felipe? Cara, ou pensou? Cara, achou que ia ser um puta empresário do... Chegou uma época da minha vida que eu achava que, porra, eu era o cara, tá ligado? Então como é que foi? Aí começou a maconha, começou o álcool... Maconha, álcool e cocaína, velho. Por muito tempo da minha vida. Tá, mas isso com a cocaína com quantos anos? 15 anos eu tava cheirando cocaína já. Mas é cheirando, não é aquela coisa que... Não, né, festinha, dava um tequinho, se divertia, né? Com o uso recreativo da droga, né? Essa porra existe, meu irmão, o uso recreativo, Felipe? Cara, eu vou dar a minha opinião. E a minha opinião, tá? O cara fuma maconha, mas não é dependente. O cara dá fuma todo dia. Não, beleza. Não é pode fumar uma vez por mês, uma vez por ano. Ele vai ter uma vida mediana para não chamar de medíocre. Tô falando da minha vida como foi, né, cara? Eu tive muita sorte de conhecer pessoas boas, como o senhor, que sempre teve a porta aberta para mim. Agradecer aqui também, né, na frente de todo mundo. Porque eu sei quantas vezes eu vim aqui, né, cara, só pra incomodar, dar um treininho e sair fora. Normal, meu irmão. Então, e, né, cara, agradecer a Deus, né, cara, eu ando armado, né, velho, não posso deixar de falar o nome do cara, né, velho, e é assim que é, né, velho, eu fui deixando as coisas acontecer. Na verdade, eu não fui deixando, cara, eu achava, é bem isso que o senhor falou, eu achava que eu ia ser pá, mano, que eu era pá, eu não achava que eu ia ser. Desde criança, lá com meus 15 anos, que eu já pegava lá 100 gramas de bagulho, fazia lá 20 trouxinhas e vendia, que meu bagulho saía de graça, ainda tinha um troquinho, eu achava que eu era o bambambam, sabe? E daí daqui a pouco fazia as buchinhas depois, saía vendendo na night, na época dos bar, do Java, do não sei o quê. Até, né? E vai, né, cara? E vai. E, Felipe, me diga uma coisa. Nisso aí, porra, meu irmão, não tinha aquele cara que falava, meu, você tá demais, tá acelerado. Não tinha um brother que chegava, te puxava pra tentar te puxar pra realidade, cara? É que assim, né, a minha convivência, as pessoas que andavam comigo eram essas, né, aquele ditado que diz que você é o reflexo das 5 pessoas que você anda, né, cara? Hoje, na minha recuperação, eu evito pessoas, hábitos e lugares. Na minha época de ativa, assim, eu só andava com a galera que queria ser, tá ligado? Na verdade, quem tava comigo queria usufruir do que eu tinha, né, cara? Puta que mano. Aí o lance do ego, é do puta, né? Carro no meu nome, metendo... Caralho, brother. É só Deus na causa, porque fosse por não, mim... Pelo entendimento que eu tenho assim, meu irmão, mais sorte do que No juízo. grito, você acha que eu vou roubar armado? Não, me dá meu dinheiro aí, filho da puta. Imagina, alucinado. Os olhão estalados. E com essa carinha de anjo. Caralho. Mas... E daí eu rio às vezes, né, cara? Mas é uma história de dor, cara. Uma dor e sofrimento. Ah, não, pra ele, dor. Por que ele tá rindo? Eu rio de abobado mesmo, saca? Não, eu entendo. Porque você... De nervosismo, de pá. Mas, pô, e a galera que tava em volta, né? A galera que se foi. O cara explodiu um cara dentro do meu carro, velho. Como é que foi essa história? O cara tava dirigindo o meu carro, tava aqui, o maluco no banco de trás. Esse cara, não sei o que tinha feito de errado lá na quebrada nossa, lá na Universidade Livre do Meio Ambiente, ali onde tinha um tema, que era até hoje ali. O cara que tava no banco de trás sacou da pistola e explodiu. Dentro do teu carro? Explodiu, deu 3 tiros na cabeça do cara. Meu carro desceu a rua, eu desci pra porta do carro, o carro desceu. Pô, esse cara foi morto agora, esse matador aí, graças a Deus. Né, cara? E daí eu tava, olha o grau da alucinação, velho. Eu tirei minha jaqueta e comecei a limpar o carro, velho.
pedaço de maxilar, de tudo, eu querendo limpar meu Como é que desenrolou essa porra? Aquilo que eu falei, o recalcate chamou meu pai na delegacia, porque o homem era vivo ainda. Imprimiu todas as. Eu tinha umas 3 cadeias que eu tinha sido preso em uso, assim. Ele falou: como é que o Pia tá aí, velho? Olha essa última foto aí. Ou o senhor interna ele vai responder. A autoria foi conhecida, né? Então o cara sabia o cara que tinha matado, né, velho? Entendi. Daí Eu sabia que não tinha sido você. Aham, ou ele vai responder junto. Daí me internaram. Tive a oportunidade de agradecer ele lá no Ceasa, lá, fazendo a correria pra comunidade. Ele tava lá na época. E da mesma forma. Cara, eu tô chocado. E da mesma forma, Messi, eu peguei, saí dali, tirei a chave do carro, fui correndo até minha casa. Cheguei na minha casa, a viatura tava lá, minha mãe chorando, já achando que era eu. Eu falei: não, roubaram meu carro. Os polícias me botaram dentro da viatura, como já me conheciam. Falou: Felipe, qual que é a parada? Aqui que o peixe chamava o cara de peixe, né? O que aconteceu lá? Eu falei: não sei, né, cara? Aí tu contou o que tinha acontecido. E daí não dá. E, mas o cara não, tipo, porra, o risco de queima de arquivo, o cara também. Ah, não, isso é a corrida dos caras daí, né, mano? Aí já, né? Caramba, que porra de caralho, meu. Coisa de filme. E aí, nem de Hollywood, compadre. E apareceu na TV, coisa arada, jornal, saiu esse fusquinha meu, tudo furado de bala. Cara, e o que ele. Porra, Felipe, já que tu contou. O que o filho da. Rolou uma discussão entre eles antes ou o cara simplesmente. Eu acho que era fita de caguetagem. Não, cara... dentro do carro. Então, isso que eu falo, não teve muita conversa. Eu acho que era fita de caguetagem porque ele atirou na boca do cara. Esse é o sentimento que eu tinha de bandidagem na época, né? Meu irmão, agora eu fiquei chocado, brother. Não, o que me deixa chocado é na época achar que isso era coisa de malandro, entendeu, velho? Tu achou normal? Peguei meu carro, levei no lavacar, o cara do lavacar Mas, caralho, brother. cheio de dente, pedaço de cabeça, cheio de furo de bala na porta. Mas não ficou nem a porra do carro pra Não perícia? deixei levar, não. 71, manipulação forte, não vai levar, não vai levar, não tem nada a ver, não vai levar, não vai levar, não vai levar. Eu fui pra delegacia, o carro não. É que já sabia quem tinha sido, o autor. É, autoria conhecida e tal. Caralho, meu irmão, tem porra, caralho, filho. Meu Deus, cara. Era. E daí o pior que é bem assim, por muito tempo eu ri, velho. Sabe? E ri, me achava bandido. Cara, pô, tô chocado, brother. Porra, eu ia. Imagina, meu irmão. E esses caras foram na minha casa e deram um tiro na minha casa, ainda quase estouraram o Marcelo ainda, cara. Não, mas por que foi por atrás? Porque achou que tu deu com a língua nos dentes? Tá com qualquer fita, né? Só que daí eu não, o resto eu não vou continuar, porque aí quando funciona lá embaixo depois. Caralho, meu irmão. Porra, mas graças a Deus, meu irmão. É, né? Isso é um livramento, bicho. Também essa questão de contar uma coisa dessa, assim, né, cara? Não é pra ficar bonito, né? É pra entender até onde, né, cara, esse baseadinho me levou, saca? Não, irmão. Saca? Não vai dar nada. Eu tenho um livro, Não Dá Nada, que é desse Nicásio, que é um cara que é a respeito da maconha, sabe? Então, né, cara, a sugestão que eu dou é pra quem tá fumando um baseadinho hoje, né, que tá achando que não vai dar nada, né, cara? Eu paguei um preço muito caro, né, cara? Então... E me diga uma coisa, maior perrengue, porra, que tu passou assim, sinistro. Fala, hoje eu vou, fudeu. Chegou a ter overdose? Cara, não, mas eu tentei, né, cara? Tu tentou? Tentei, né, de tudo que é jeito. Pô, do né? limite ao máximo. Vamos ver até onde vai. Essa última vez eu cheguei a sentir cheguei a sentir minha cabeça Fritando. e eu queria morrer. Eu falei: ah, não, cara, tomando cu, que merda, de volta, né? Ah, então, dessa vez, tu na loucura, você viu que tava fazendo merda. Foi o que eu senti a dor, sabe? Porque diz que a dor que o dependente sente, né, cara, nesse dia de uso ou nesse dia depois, é que nem no enterro de um parente próximo, de uma mãe, uma dor de sofrimento, assim. Eu não reconhecia essa dor em mim, assim. Eu falava: pô, mas dá pra pá, né, cara? Pô, eu, malandrão, pô, dinheirinho no bolso aqui, tô... Caralho. E daí, né, cara, essa aí, última aí foi... Ah, cara, olha que engraçado, né, cara, porque eu tava na comunidade lá, que eu passei o dia, é que nem eu passar o dia numa igreja, sair da igreja e ir roubar e usar droga, entendeu? Eu só não fui roubar porque se eu deixar eu vou, tá ligado?
Mas eu peguei e saí de lá e eu conversando com os meninos lá, falei, pô, é comprar doses de medo à prestação, porque é medo e desespero, né, cara? Não tem tesão. Caralho. E eu saí de lá e fiz o quê, velho? Puta. E é inconsciente? Não, é consciente, porque lá eu já peguei um canudinho, sabe? Que eu já parei de comprar um bombril, porque eu nunca tinha fumado nessa merda desse bombril. Cara. E fiquei esquisito, velho. E aí deu essa parada e... Na verdade, nesses 3 anos aí, que eu fiquei 2 anos direto de testa, assim, nenhum por certo. E daí vão recair a primeira vez. Mas nesses 2 anos aí, porque a gente fala que o uso de droga é só a cerejinha do bolo, né? Como eu trabalhei muito tempo na loja, o senhor foi lá, você viu o grau de aceleração que eu tava, que eu vendia, que eu fazia. Né? Só não vendia caminhonete pro senhor porque era pro senhor, o senhor me perguntou. Eu falei, quer que tu fale a real? Foi honesto. Fosse pra outro. Então, e esse tipo de comportamento é um comportamento de ativa, de conquista, Eu era o primeiro a chegar, o último a sair, tá ligado? Compulsão. Se eu tirei em 1 ano e meio, 2 de loja, tirei 5 dias de folga, foi muito. Se internou no trabalho. Compulsão e obsessão. Caralho, que porra. Vou ler mais sobre sobre a doença, meu irmão. Vale a pena. Porra, e é em tudo, Felipe, em tudo. Se você gostar do negócio, sentir, vamos dizer assim, outra palavra, tesão em, meu irmão, jogar campeonato de botão, tu vai ser aquele cara que vai querer jogar 24 horas por dia. Se deixar, se eu alimentar, vai. Caralho, meu irmão. Mas é melhor ficar jogando botão, né? Não, lógico. Fiz uma analogia. É, mas eu tô falando, né, cara? Eu tenho que me controlar com o lance do treino, que se deixar, eu vou 1, vou 2, que eu tenho... Não, o bicho é maluco. E daí eu me lesiono, eu tô velho, não aguento pegar, né? Pô, os meninos estão... Quantas vezes a gente senta no tatame, eu olho pra ele e falo assim, meu irmão, mas porra, é importante o bicho tá ali. Porque ele faz o mais difícil. Aí, porra, meu irmão, vem, treina como se, porra, tivesse 20 anos de idade. Ah, mas eles não vão... Rico tá ali, ele vai ver a hora que eu chegar. A carinha dele. Porra, meu irmão, o bicho vem, eu falo, meu irmão, vai com calma, bro. Hoje foi bom. Hoje você jogou no meu time. Hoje jogou no meu time. Meu irmão, treino de... Não, hoje foi um treino de psicopata, meu irmão. Eu falei, vem cá com o meu lado aqui, ó. Bate o saquinho ali. Bate o saco. Não, se o cara quer, o cara chama, tá vendo? Não tô bobo, né? Lógico, não lógico. sou bobo, né, cara? Mas assim, e essas paradas, assim. Só que ao mesmo tempo, né, cara, porra, me alimenta coisa massa, né, cara? Pô, eu que nem acordar de manhã e ficar 2 horas lá ouvindo. Cara, pô, o cara tá xarope. Não é, velho, eu tô ouvindo de Deus, velho. É isso aí, tá Tô certo. pegando 3 reuniões no dia. Pô, e daí, mano? Vou sair daqui, vou estar numa reunião. Fico lá, pô, e daí, caralho? Ótimo. Tá na luz, meu irmão. Porra, foda-se. Mas eu vou acordar, vou estar aqui. Faceiro. Por favor. É, ele tem que ser isso aí mesmo. Porra, bicho, tu não tem noção, eu já falei pra você. A felicidade que eu vejo... É lógico, cara, eu tenho meus afazeres, sou um cara que viaja pra caramba, tem mais paradas. E eu não sou aquele cara que, porra... E nem consigo, pelas minhas atribuições, te ligar todo dia, mas... Tá no coração e quando eu vejo você entrando na academia, eu sei, eu fico leve. Eu sei que você tá bem, bro. É uma alegria, né? Eu vou agradecer sempre. Eu sempre falo pro senhor no áudio, né, cara? O senhor me recebe aqui como a primeira vez, aí o entusiasmo é o mesmo. E eu venho também com o mesmo entusiasmo. Não, só que tem que ser, meu irmão. Velhinho, né, cara? Mas vou dar uma brigada, né? Vou dar uma brigada, vou ter o senhor no meu corner. Vambora, É outra vida. E não é outra vida, essa é a minha vida, tá ligado, foi, cara? A vida que eu deixei, velho. Porra, cara. A vida que eu abandonei pra usar droga, pra achar que eu era o cara, tá ligado? Não, mas, bicho... Não, eu tô cagando e andando, porque eu não fico com chicote, mas eu falo, e não é pro senhor ouvir, é porque eu tento escutar melhor. Isso falou, meu, você tá louco, velho? Porque senão eu procrastino vir treinar. Falar, porque eu tenho um monte de lesão, eu tenho um monte de dor. Porra, maluco. Mas e aí? A escola que nós fomos criados, dá pra reclamar de dor? Porra, Nem fudendo, pode cara. arrancar todos os membros que tu vai vir assim, meu irmão. Tartaruguinha. Cara, é bem dessa, e eu sei, né, cara, que a dor vai me deixar na zona de conforto se eu alimentar. E eu não quero isso pra mim, mas não, cara. E pastor, uma coisa que a gente vê sempre, desculpa até falar, mas minha experiência assim com relação à droga é muita coisa que eu vejo em filme. E isso... Tem muita coisa que deve ser lenda e muita coisa que é verdade ou muita coisa que as pessoas nem falam nos filmes, que deve ser uma coisa assim. E
E como é que faz quando o cara chega, assim, de princípio, o cara tá naquele estágio, por mais que tenha aceitação da desintoxicação, que passa mal, vomita, existe isso? Existe as crises de abstinência, né? Uhum. São crises que acontecem. Eu sempre falo, eu tive uma crise de abstinência agora há uns 3 anos atrás e eu estava sem droga. Há muito tempo sem droga, porque eu desci para Guaratuba. Na verdade, eu tenho uma chacrinha lá, um terreno que eu consegui comprar lá, e eu soube que estava invadindo lá. Uhum. Aí, você sabe que a gente já desce meio nervoso e tal. E quando eu cheguei no bairro Pissarras ali, aquele negócio, eu lembrei de quando eu usava droga ali, de quando eu mudava ali. E ali começou uma ansiedade tão grande que eu parei o carro, desci do carro e comecei a vomitar. Aquela ansiedade, eu tremia assim. E aí foi aonde eu tive essa crise, né? Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade tão forte, assim, uma crise de abstinência tão forte por usar droga, né? Mas ali eu orei a Deus, consegui entrar dentro do carro e fui para casa de um amigo meu que eu tenho lá, o Zé. E foi aonde eu consegui, né? Se acalmar. Mas para responder a tua pergunta, quando eles chegam nessa situação, o que acontece? Eu tenho um caso bem específico hoje, que é meu pai que está com nós hoje, né? Meu pai, ele foi embora, né? Voltou depois de grande e tal, e viciado, né? Hoje ele tá até aí, sabe? Ele não gosta muito que fala assim, mas a gente... Né? Tanto que ele não assiste muito, então não vou ter problema. Mas sabe que o pessoal antigo é difícil de ter aceitação, né, cara? Dele falar que ele é viciado. E ele tinha isso. Cara, ele tinha uma crise muito enorme, que ele ficava assim, né? Álcool? O álcool, sabe? E a crise da droga, cara, eu já tive várias crises da droga. Tem o delírio extremo, não sei se já ouviu falar. Não. Então, o delírio extremo, teve um menino em São Paulo, nessa casa que eu cuidava em São Paulo, que ele teve o delírio extremo e que ele saía correndo. Ele saiu correndo no pátio. E aí, essa aí, cara, se você ver, você vai dar risada. Eu tava no meu quarto, daí eu coloquei ele no meu quarto, lá eu tinha um quarto, coloquei ele no meu quarto por segurança, né? Coloquei ele no meu quarto para cuidar dele. E tinha um ventilador desses de pé. Ele pegava o ventilador, ele vinha e cobria e falava assim: ô, guria, tá tirando as caras, meu. Não tá vendo aí o obreiro aqui, ó. Você fica pelado na frente do obreiro, meu. Pra você ver a paranoia que ele tava, o grau que ele... E ele passou 3 dias de boa. Esse surto foi dar nele depois de 3 dias que ele tava na casa de recuperação. Aí ele surtou de uma maneira que ele conseguiu fugir do meu quarto. Aí ele ficava, tinha a janela assim, ó. Era aqueles casarão bem grandes, sabe? Uhum. Casa de recuperação lá. E ele ficava, e eu deitado na cama aqui, ele vinha na janela. Aí ele fala: olha aqui, aí, ó. Ô, cara, para de jogar isso. Estão jogando agulha, não sei, obreiro. Ele falava assim pra mim. Que tinha os caras lá fora atacando a agulha. Ele tava vendo. Você vê a crise, aonde que tava o cara, né? E aí, eu acho que a mais forte que teve foi essa ali. Aqui na Valência Davi nós temos algumas crises assim ainda. O que ajuda muito é alguns remédios que a gente sempre consegue, né, para controlar algum controlador de humor. Eu mesmo tomo, né, de vez em quando, algum controlador do humor, como assim, um carbamazepina, né, um fluoxetina, que ele dá uma baixada, né? Porque o que é a dependência química? A gente tem que conseguir fazer é controlar. Eu não posso estar embaixo, eu não posso estar em cima, eu tenho que estar controlado. Né? Controlar a minha ansiedade, controlar o meu humor, controlar tudo, meus sentimentos, eu tenho que estar controlado, sempre. Os 3 pilares da dependência que você falou, né? Isso. É o que a gente precisa estar firme espiritualmente, fisicamente e mentalmente. E algum trabalho, pastor, com a família? Que a família sofre muito também, né? Nós temos uma reunião por mês, né? Com as famílias, né? Só que assim, hoje nós sofremos muito com isso, porque a família, ela abandonou demais, né? Entendeu? Eu tenho vários meninos que estão comigo que a família abandonou. Sabe, Aproveitou que tá ali, se sentiu seguro, ó, é a hora. Eu tenho um caso de uma família que abandonou que hoje não responde, né? Tá aqui no meu WhatsApp, eles não respondem. Sabe, ele visualiza e não responde, visualiza e não responde. Há 5 meses. O menino tá há 6 meses na casa. Há 5 meses que eles não dão as caras e não conversam com a gente. E esse menino, como é que se sente? Então, já sentei, já conversei com ele. E até um menino que é aquele que eu tava falando antes aqui no começo, né? E é um menino que tá indo bem no tratamento. Então, pô,
a gente não consegue passar isso para ele, né? O que acontece? A gente não passa, né? Uma coisa que a gente não passa, só que eles vê, né? Que ele foi abandonado, que a família não vem. Mas ele tem umas irmãs que até ajudam ele, né? As irmãs de fora, assim, né? Né? Porque a cada 3 meses eles têm o direito de ir para casa, né? Passar um final de semana em casa. Se chama a socialização, né? Incluir ele na sociedade de novo, até porque ele volte ao laço da família. Entendi. E que a família possa abraçar, né? Só que tem algumas famílias que nem levam para casa, como acontece, né? Não, na minha casa não dá para ir, não tem como ir. Hoje nós temos uma equipe técnica que tem a Ângela, tem a pastora Deise, que é a assistente social, tem o Dr. William, que é o psicólogo. Mas hoje o trabalho que está sendo mais feito lá dentro hoje é o psicólogo, né? Que tem ajudado muito, né? Todas as terça-feiras, eles não têm labioterapia nas terça-feiras. Nas terça-feiras, eles têm a reunião. O doutor chega de manhã, atende eles particular, né? Vamos dizer assim, né? No individual, cada um. Porque eles têm uma necessidade de falar muito grande. E eles nunca foram escutados. Você pode ver, o dependente químico, ninguém senta para escutar um dependente químico. Quem senta para escutar um usuário de droga? Ninguém senta. Né? Você já viu alguém sentar na calçada para ouvir um usuário de droga? Ninguém senta. E eles chegam lá, eles precisam falar. Tem coisas que eles precisam falar e eles precisam se abrir. Né? Tem um tratamento de um menino que deu certo, que marcou muito também a nossa história, que ele era um usuário de droga compulsivo e ele nunca conseguiu se abrir. E numa reunião nossa, né, que a gente faz essa regressão que eu falo para você, ele conseguiu se abrir. Né? E é uma coisa muito horrível até que aconteceu com ele, sabe? Porque nós estamos na reunião e ele começa a chorar num canto e eu falando, e ele falou, eu quero falar. Ele nunca falava. Ele passou acho que uns 3 meses sem falar na reunião. E assim, a reunião a gente deixa ela bem aberta porque o cara tem que ficar à vontade, ele tem que falar. E ele começou a falar, falou, pastor, né, eu não vou colocar a culpa em ninguém. Mas como o senhor está falando que a gente precisa falar e jogar para fora, sabe o que me atrapalha? E aí ele começa a entrar num choro, num soluço e acaba se atrapalhando, não consegue falar. Aí ele vai indo por pouco, ele se abre que aonde ele... E nós nunca sabia. Inclusive que até a mãe dele ia visitar ele e a gente não sabia que tinha acontecido isso. E a irmã ia visitar também, a gente não sabia. Ele acabou que o pai dele casou com a própria irmã. Não essa aqui na casa de recuperação, uma outra. Tinha 17 anos na época, a menina. E aí deixou uma família inteira frustrada. E até então ele não era usuário de droga. Mas imagina a loucura. Ele se segurava, né? Ele tomava os goles, era piazão e tal. Mas aí quando ele amava muito o pai e a irmã. E aí o pai casa com a irmã e vai embora e abandona a família, o resto da família. Fica ele, a outra irmã mais velha e a mãe. E a mãe entra numa depressão profunda dentro de casa. E aí você, né? E aí você, como que você vai ter a imagem do teu pai? Porque aquele cara que você amava demais, você descobre que o teu pai casou com a tua irmã. Né? O teu herói. E aí é onde ele acaba ele acabou se abrindo, né? E começou a dar certo o tratamento dele depois dessa. Porque a gente começa a tratar dentro da ferida, dentro daquilo que estava judiando dele, né? Porque era uma coisa que ele não conseguia conversar com a mãe, porque a mãe tinha ódio do pai. Né? E ódio da filha, porque a filha traiu ela, né? E vice-versa. Então, uma família bem destruída, né? E aí, como que você mantém um cara desse morando no lugar que ele mora, né? Que é um lugar propício para droga, longe das drogas? Impossível. Entendeu? Não tem. O cara tem um sentimento todo dia que ele tenta lutar, ele precisa todo dia sair daquela realidade dele. E ver aquilo. A casa lembra, tudo lembra. Né? Tudo lembra. E aí, depois ele ficava pensando, mas, pô, pastor, eu não queria falar, porque vão falar que meu pai é duque, que meu pai é isso, que meu pai é aquilo, mas eu amo ele ainda. E aí ele chorava. Pô, é um paradoxo, na verdade, né? Porque, querendo ou não, o pai dele pode ter feito essa cagada, né? Na vida, né? Mas só que o pai dele sempre foi o homem espelho para ele. Ele falou, até meu pai sair de casa, eu tinha tudo. Meu pai cuidava de nós, meu pai, né, e fazia de tudo para nós. E daí, de repente, o pai abandona tudo. Pra gente, isso é uma coisa, assim, impensável. Tu imagina pro moleque, porra, a porrada que não foi. Então, e aí... Então, são vários tipos de situações assim, são N situações que você descobre dentro da casa de recuperação. O gatilho, né? Que é o gatilho dele. Entendeu? Então a gente procura saber sempre o gatilho, porque o sentimento que ele tem usado, né? Porque a doença, a dependência química,
a gente costuma dizer que ela se esconde atrás de um sentimento. Entendeu? E aí que a gente precisa identificar, fazer essa... Regressão. Né? Regressão. Eu vim atrás de um sentimento assim que... Né, atrás, quando começou lá, por causa dessa menina que eu acabei largando e tal, ela já era uma mulher, eu era um piá, ela tinha 25 anos, eu tinha 16 anos, então era bem, né, diferente as idades. Só que em cima disso, a gente vem de uma família já sofrida, né? Você vê, nós chegamos a passar quase fome, entendeu? Hoje eu dou valor num arroz, num pequenininho de arroz que esteja no prato, porque minha mãe sozinha, né, fomos morar no Jardim Holandês quando era criança. No Jardim Holandês, ali quando começou o holandês aqui, né, ali em Piraquara, e nós comíamos polenta, cara. Polenta e tomava chá de capim-limão, era o que tinha para comer. E tinha que ir para aula e voltar e comer aquilo. Então, querendo ou não, a gente olha assim, mas, né, porque todo mundo fala, mas aquilo vai causando, vai ter, né, deixando um trauma na tua vida. E você precisa trabalhar aquilo na tua vida para você trazer, hoje, ter a segurança que eu sinto hoje. Hoje eu me sinto seguro nessa parte, sabe? Eu me saio à noite, eu ando para tudo quanto é lugar, eu vou para o litoral, eu viajo, entendeu? Mas sempre me cuidando. Aí ela conseguiu fazer, eu saí, e como eu era mecânico, eu arrumei um serviço para trabalhar viajando na Plotter, um serviço que eu já tinha trabalhado há algum tempo, e eu fui viajar. Aí que eu fui viajar, eu não consegui segurar o reggae de novo, né? Aí eu tive uma recaída muito grande, porque eu fiquei... Esses tempos que tá na cadeia, porque na cadeia ninguém fuma crack, né? Entendeu? E a droga que eu gostava, que eu me apaixonei, eu sempre falo, né? O cara que nunca usou droga, quando ele usa, ele se apaixona, cara. Entendeu? O prazer do crack, né? As pessoas falam, droga é ruim. Não, droga não é ruim. Se fosse ruim, ninguém usava. Se fosse ruim, não tinha usado 8 anos, 10 anos da minha vida, e só parei de usar porque o dano que ela causou na minha vida foi grande, senão não tinha parado. Uma coisa que você falou muito interessante, eu perguntei pros que vieram aqui também, é a maior mentira do mundo que você vai morrer rápido. Você morre espiritualmente, você morre, o seu caráter morre. A última coisa é o físico que morre, né? Você fica penando. Na verdade, o físico, eu sempre falei, o físico de um dependente químico, ele vai morrer somente se ele tiver algum outro problema cardíaco ou coisas assim, né? Mas geralmente ele não morre disso. Geralmente ele não morre do que a droga causa, do que causa a droga. Geralmente ele vai morrer ou assassinado, ou atropelado, né? Ou coisas parecidas à morte violenta. Efeitos colaterais. Nos efeitos colaterais. Mas ele, na maioria dos casos, eles morrem somente assim. Você não acha, pastor, que esse approach, essa maneira, até, tipo assim, meio errônea na minha maneira de ver, até como eu educo meus filhos, meus 3 filhos, eu não minto para eles que droga é bom. No sentido do efeito. Mas o preço que se paga é muito alto, que é a tua vida em várias maneiras. Porque as pessoas falam, droga, é ruim, mas não explicam na verdade. Porque aí o que acontece? A pessoa usa por algum motivo e vai gostar da sensação. Pô, meu pai mentiu, a televisão mentiu. Você acha que deveria mudar um pouco? Isso, com certeza, né? Eu até hoje eu converso, eu tenho meu sobrinho, né? Tenho minha sobrinha que são, né? Tenho mais filhos, né? E até hoje eu converso com eles e falo para eles, né? O que a droga causa? Porque a droga ela não é ruim. Quando a gente fala assim que é ruim e amanhã depois ele vai experimentar, ele vai ver que é bom. Ele vai falar, pô, meu pai tava mentindo. Não queria que eu descobrisse isso. Então a gente tem que falar a verdade, mas tem que mostrar para eles, né? Até mesmo na prática, né? Poxa, você pode abrir um vídeo hoje na internet que você vai ver a Cracolândia, você vai ver a Cracolândia aqui pertinho. Nós passamos hoje ali na frente do laboratório aqui no Parolim. Quantas pessoas ali, né? Vivendo aquela vida. E mostrar para eles o que a droga ela vai causar, porque no começo ela é bom. No começo ela é uma delícia. É igual a vida do crime. A vida do crime no começo ela é uma delícia. Enquanto dá poder, né? Ela te dá um poder, você bota uma pistola na cinta, você bota um revólver na cinta, você é novo, você tem disposição, enquanto o cara tá sentado lá em cima da torre no dinheiro, o cara quer ver você adiantar para ele, né? E você tá lá, o coitado do usuário achando que é o bandidão, né? Trabalhando a noite inteira para usar 5, 6 pedras de crack, né? Porque é assim que eles pagam, entendeu? E a gente acaba virando aquela escravidão, achando que é o bandidão. Aí quando você começa, né, a cair na situação onde você não... Como aconteceu, né? Tem um caso da casa de recuperação que o rapaz ele acabou usando a droga do patrão e eles cortaram a mão deles.
Ele tá internado. Hoje ele retornou, ele ficou internado no Trabalhador agora 1 semana e pouco de novo. As 2 mãos? Eles esfaquearam inteiras as mãos dele e essa mão aqui amputou alguns dedos. Daí eles reconstruíram a mão dele e acabaram que... E deu reação. Daí ele teve que ir pro hospital de novo para cortar mais um pedaço. Entendeu? Então, eu louvo a Deus por isso, porque isso nunca aconteceu comigo, sabe? Mas eu na verdade, eu sempre tive um medo, né? De mexer com a droga de alguém ou coisas parecidas assim. Não perdeu esse senso? Não, mas só que muitos perdem, né? Existe até um rapper aí, ele fala que o cara sabe que é casinha, mas o cara vai. Né? Porque o cara sabe que ele vai morrer, mas ele vai porque o vício fala mais alto. Ele é levado pelo vício. Né? E quantas vezes, né, muitas pessoas morreram hoje levadas pelo vício. A gente tem vários testemunhos da casa de recuperação de pessoas que hoje estão bem, que estão com a família, que voltaram à sociedade, se reintegraram com a sociedade, mas infelizmente nós temos vários testemunhos também de pessoas que não continuaram o seu tratamento, interromperam, voltaram para a vida errada e quando, né, sempre você sabe que o crime ele não perdoa. Eu sempre falei assim, o crime ele não perdoa. Você pode ser... A única forma que eu creio que o crime ele te perdoa é quando você tá nos pés de Jesus, né? Porque aí você tem a proteção divina. Então não tem homem acima de Deus. Como é que foi pra vocês a primeira vez que você falou assim, fudeu? Você conseguiu enxergar antes de ser internado ou da família ou de um amigo falar, você fala assim, ó, eu tô viciado. Eu na verdade, foi bacana, porque essa história até... a gente... Um dia, eu já tinha percebido que, assim, o limite para mim foram duas coisas. Eu saía de segunda a segunda-feira, não conseguia ficar sozinho. Bacana, chegou um ponto assim que eu não conseguia ficar em casa. Eu precisava estar envolvido, não podia escutar minha voz, não podia ficar comigo. Caramba. Não dava conta. Então eu saía. E eu trabalhava com evento. Então, puta, eu entrava em todas as casas noturnas de graça, sossegado. E daí eu tava numa noite e eu comecei a perceber que as minhas amigas chegavam e falavam assim, minha amiga ali quer te conhecer. E daí começou a vir na minha cabeça, pô, essa minha depois vai morar lá em Colombo, essa filha da puta, desculpa, vou ter que levar ela lá e... Quer saber o que, cara? Vou ali pra favela, pro meu pico ali, vou fumar uma droga, senão depois eu vou gastar uma grana que essa mina não vai acabar rolando nada. Então eu comecei a trocar mulher por droga. Cara. Né? Daí um ponto outro que culminou, um dia eu liguei para uns amigos que faziam uso da droga pesada, que eu já estava usando, isso vai pro fim, né? Bem lá no... Dei uma ligada pro cara, não me atendeu, liguei pro telefone do outro, que a gente andava em grupo, de 5. Liguei pro outro, não me atendeu, liguei pro falou, onde que tá todos esses malucos, né, cara? E eu tava com uma graninha. Tão usando e não tô junto. Saque só, é exatamente isso. Daí eu liguei pra namorada de um deles. Falei, e daí como é que tá? Cadê o fulano? Daí ela falou assim, não, estão todos eles aqui na sala. E daí eu me liguei que os caras não queriam minha presença. Eu era chato demais como usava droga. Eu tava no estado já psicótico, assim, que eu usava a primeira dose, eu já vão invadir, vão... E mesmo sabendo que aquilo era uma mentira... Eu não conseguia parar com o comportamento. Então o lixo não queria eu perto. É o sujo falando mal lavado. Puta, daí aquilo ali foi... E num dia que a gente tava usando droga, foi o dia que culminou assim mesmo, eu falei assim, puta... Eu tinha decidido e falei assim, eu não vou usar droga, pá. Tinham roubado meu carro, já tava... Puta, minha vida tava uma merda. E daí eu falei assim, não... Daí o Sadala falou assim, vamos... Uma segunda-feira. Vamos dar uma volta hoje. Eu falei, não, irmão, já tava ali. Chegou. Ele nem tinha problema na cabeça dele. Tava na selva aí. Na minha cabeça, isso é importante. Na minha cabeça, quem tinha problema era o Ronei. Eu achava que ele era demais a conta. Eu peguei, daí ele falou assim, eu falei, não vou, não tem um puto. Não, vamos lá. Foi pro bar, né? Daí falei, tá bom, então vamos. Daí a gente tava fazendo um evento lá, um trabalho que era junto o trabalho. Pô, vamos ver se caiu lá o cachê do trampo. Pô, passamos no banco, caiu. Falei, nossa, mano. Pô, tava tudo triste, agora clareou. Falei assim, não, vamos então, mas daí, já que a gente vai, então vamos só passar ali pra pegar uma, e daí a gente vai e faz um cabralzinho e não sei do quê. E daí ali começou, era 3 horas da tarde do dia seguinte. É muito engraçado isso, né? Porque à noite, tipo assim, parecia que tinha passado uns 20 dias. Desse dia que era umas 7 horas da noite pra 3 horas da tarde do dia seguinte, a gente fez tanta coisa, fomos pra tanto lugar, fizemos... Putz. E eu peguei e falei assim, não, vou me internar, cara.
falei assim, eu preciso de ajuda. Eu já fazia terapia, minha mãe que... Só que eu ia por ir assim, porque minha mãe queria, achava que estava dando resultado. E eu cheguei em casa, 3 horas da tarde, um sol rachando, eu debaixo das cobertas. Daí minha mãe chegou, daí eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu preciso de ajuda. Daí minha mãe, porra, minha mãe é assistente social muito bem resolvida, inteligente, tudo. E dela falou assim, como assim, filho? Eu falei assim, mãe, eu preciso de ajuda, tô usando muita droga. Dela, mas... E eu sempre falava pra minha mãe que eu tava numa cachoeira, que eu tava na casa de uma menina. Se eu tivesse pego todos os meninos que eu falava pra minha mãe, eu tinha comido Curitiba inteira. É porque eu falava, toda casa de uma menina, toda casa de uma Curitiba. Eu sempre falava essas coisas e minha mãe falava, então beleza, então tá bom. E daí eu falei, não, mãe, eu tô, passei a noite inteira fumando crack, mãe. E daí ela, esbugalhou o olho assim, ficou parada com a bolsa na mão. Acho que foi uns 10 segundos assim que deu um... Daí ela saiu batendo perna, foi fazer umas ligações. Amanhã você vai pra um lugar lá, um spa. Eu falei, mãe, você não tá entendendo. Não, vai terminar a faculdade e daí você vai no final do ano... fora da realidade dela, bicho. Não, nega, né? Não, e ela conhecia, ela, assistente social do INPS, né? Mas o próprio filho, ela vai negar. Mas não é em casa. Não é em casa. E daí ela falou bem assim, eu falei, mãe, você não tá entendendo. Mãe, você... Não. Eu falei, mãe, eu vou morrer, mãe. Eu tava assim eu falei, eu tava desesperado. Eu falei, mãe, eu vou morrer. E dela, beleza, no dia seguinte eu fui pro meu primeiro internamento. Lembrando que virou o dia, no dia seguinte eu falei, não, mãe, tá tudo certo. Não, ontem eu ajuda. Fiquei mal, mãe, mas tá tudo certo, eu vou dar um jeito. Minha mãe falou, não, senhora, você vai, porque... Agora se deu bem, né? Se fudeu, não. E daí eu fui pro primeiro internamento. Não, mas é importante frisar, assim, porque essa época já tava na sarjeta, né? Assim, já tava feio. Era um negócio, assim, ó, eu... Não conseguia mais trabalho, não conseguia. Ninguém olhava pra mim e falava, pelo amor de Deus. Você era um cara, mas você não expunha isso muito, né? Porque pra ela não perceber, você conseguia... Não, ela não queria ver. Ela não queria ver. Já tava uns 2 anos. Chegou a pegar coisa em casa? Não, porque eu tinha uma condição ainda boa dos meus trabalhos. Ali que tava se esgotando. Mas as minhas roupas foram tudo. Entendi. Eu tinha muita roupa boa, porque eu ganhava bem. Esses trabalhos de evento, na época, eu lembro assim, eu ganhava muito bem. Entendi. Mas muito. E me divertia. Era sempre em barcas, noturna, promovendo cerveja, promovendo uísque. Porra. Então era... E tava junto com a rapaziada também que gostava de tudo que eu gostava. Então eu achava que era normal, né? Só que o pessoal parou num nível ali e eu desci um pouquinho mais. E daí... É que quando chegou o crack, que foi assim, né? Anos Cara, isso que é legal de falar. Foi no tal do Cabral também. Sim. É que é o crack com a maconha, né? E porque, cara, a visão que eu tenho que é tão afastado, por isso que eu procuro sempre estar aprendendo e estudando. Porra, eu vejo como é a pior das drogas, no sentido de, meu irmão, não é a gota normal da galera transada, entendeu? Mas é que, Cris, assim, ó, o que acontece? Qual que é a pior droga? A pior droga é aquela que te leva pro fundo do poço, né? Então não tem pior droga. Entendi. Pior droga, ó, a gente tem um monte lá de Pode ser o álcool, né? A gente tem, exatamente, a gente tem um monte de pessoas lá que até tem engenheiro, tem médico, tem, né, internados que com álcool, tem esquizofrênico que fumava só maconha, que né? Desenvolveu, né? Esquizofrenia. E o que acontece? Tem um momento, tem uma diferença entre o que eu e o Ronei a gente viveu e os nossos amigos lá, porque a gente tinha amigos que não chegaram nesse buraco. Vários. Chegava uma hora assim que numa noite a gente saía, tal, todo mundo estava numa festa, consumindo álcool, até usava um pouquinho de outras coisas, cocaína e tal. Só que as pessoas chegavam uma hora que iam para casa. E falavam, não, 3 horas da manhã, amanhã tem que trabalhar, ou depois. As pessoas têm essa... A gente não aguentava, sabe? Eu falando por mim, assim, chegava um momento que eu queria mais. Eu queria mais, eu queria... De não pensar que você tinha que trabalhar no outro dia. Não, trabalhar sempre... daqui, se tiver 20 minutos para ir trabalhar, a gente vai... A gente até brinca assim, né, que quando usa drogas, na adicção ativa, né, que a gente chama, primeiro eu fazia minhas vontades, depois as necessidades e, por último, as responsabilidades. E em recuperação é o contrário, né? Primeiro faz suas responsabilidades, depois suas necessidades, e sobrar tempo e dinheiro faz suas vontades. Mas a vontade naquela época era soberana, então não tinha fim a loucura. Então você ia para uma festa, da festa você ia para a biqueira, da biqueira você ia tentava engatar num churrasco no dia seguinte e ficava... Mas aí é uma fuga da realidade constante. Aquilo que eu falei lá da primeira vez que eu bebi. Que era gostoso ficar fora da realidade. Só que num processo diferente. Só que chega uma hora que o teu organismo ele vai criando tolerância à substância. E aí você vai precisando de mais substância. Então,
quando no começo você usava um pouquinho para ficar muito chapado, no final você usa muito para ficar pouco chapado. Muita gente que vocês pegam lá que virou mendigo mesmo, meu irmão. Ah, sim. Mendigo de tudo, espiritual, de porra, meu irmão. Espiritual é mato. E aquela questão mesmo do meu irmão, vendeu na rua, porra, vender corpo, faz. Porque, meu, chegar no extremo. Porque, de repente, é o seguinte, não é que nem foi o caso de vocês, se não chegaram ao fundo. Quer dizer, cada um tem o seu fundo, né? Isso. Mas, porra, cada um tem uma história braba, né, meu irmão? Que, porra, que tu vê um filme. Porra, Sim, absurdo. mora na rua e fica Porra, anos. Se prostitui, faz. Tá, Cara tem que um monte. tem um monte. Tem. Isso aí deve ser pior psicologicamente a quando o gente- cara acorda, né? Cris, assim, ó, o que a gente fala. Isso é difícil. A É gente duro. fala que é a doença do ainda, né? Que se o cara não aceitar essas condições do que ele vai passou, viver tudo. Então, assim, ainda não roubou, ainda não se prostituiu, ainda não foi preso, ainda. é que aquela Vai velha história que a gente ser. tá falando, quando o cara tá no uso. É olha, normal, eu que ele não- se torna eu não- É normal. progressivo. Eu A não doença fiz é mais progressiva. coisas porque não teve, parou. Não Não tive deu oportunidade. Assim, não me surgiu oportunidade. Eu costumo falar assim, olha, não me prostituir. E, pô, assim, é literalmente isso. Não me prostituir lá na biqueira, porque eu falei assim, se eu oferecer aqui, eu vou tomar ali um pau se não me matarem. Então eu vou ficar quieto. Mas se eu soubesse Que alguém tinha feito dado que certo. alguém ia me dar uma droga ali, pô, e que é o que acontece muito às vezes infelizmente com mulher. Porque às vezes é uma moeda de troca fodida. Lógico que é. E daí quando entra, pô, eu preciso de dinheiro para usar. Não tenho, mas eu tenho o que vender aqui. Não, olha, infelizmente. eu vou te falar assim, a droga, cara, se existe alguma coisa que consegue destruir a vida de um ser humano, é droga. Da família. Cara, eu olha, e conheci uma menina que era Miss, né, do bairro, tal, de um clube aqui de Curitiba. Morreu com, assim, 6 filhos, virou mulher traficante. Linda. Linda ela era, Miss. E ela virou mulher traficante, fazia prostituição, fazia programa na Brigadeiro Franco. Vai baixando Então, o nível, assim, né? Vai baixando. Assim, ó, cara, eu acho que se o cara, se não fizer uma intervenção, vai piorando até chegar no... Isso aí é bacana que ele falou. Aí a gente entra muitas vezes nessa. Tem um dilema muito grande em dependência química. De falar assim do tratamento involuntário. E pô, tem muita gente que até hoje defende e fala assim, não, se o cara não quiser, não vai acontecer. Se o cara não quiser, não traba- pode internar, né? A nossa crença é que, assim, você cara tem não que. tem condição. A nossa crença é: eu tenho que te dar uma oportunidade com a cabeça boa pra você fazer essa escolha. O que você fez com o Entendi, cara? entendi. O que você fez com o cara? Depois de 4 anos, o cara fez uma escolha errada. Mas ele não tava com a cabeça do Não, vinhado. Não, ele não. tava bem. Foi consciente. Foi consciente. Fez uma merda numa escolha, mas foi consciente. Eu acho que o mínimo que se pode dar pro ser humano é uma chance. Uma chance. Dele É o escolher. Como é que ele vai saber, Escolher sem estando droga. no fundo do poço ali, sem opção de escolha? Chapado. Não. Mesmo o cara acreditando, não, eu não quero. Mas sabe o que, não que ele é pode isso. falar uma coisa? Isso é um filho da puta que fala uma porra dessa, que nunca passou, não teve ninguém perto que passou. Aí é fácil falar. Não, pô, vai tomar no cu, Não, rapaz. mas é bem assim mesmo. Leva, tem que levar na clínica, Paulo. Vem cá fazer uma incursãozinha comigo aqui, vem cá. Isso não é Hollywood não, filho da puta. Aqui, ó. Olha como é que tá aqui, ó, brother. O cara, meu irmão, deve, porra, muitos deve ficar de um jeito de chegar lá amarrado. Fica, porra, não maioria aceitação. chega. Então, bicho, Deus me livre, irmão. Se você tem um pouquinho de, porra, de amor próprio e porra, solidariedade com o próximo, você vai se sensibilizar com a situação dessa. Sim. E vai ficar, porra, apontando o dedo. Bicho, é que você tem um idiota. A real é essa. Não, mas é triste, assim, porque existe uma campanha, né? Porra, Condenam o nosso trabalho nesse sentido de. Tem muita gente que vê. voluntariedade. É que Eu, quando se não não é fosse no teu, voluntário, né? não tinha parado nunca. Quando Eu não não tá ia no parar. teu, você não vê, né? É mais fácil. É fácil você falar de um monte de coisa que você não entende, que você não passou, que você não. É fácil. Vamos falar do escola- jargão popular, irmão. Enquanto a água não bater na tua bunda, você... Mas você viu, agora tava passando até. Tá um programa domingo aí, estavam falando da Britney Spears lá, que tá do pai e tal. O cara cansou de internar ela, né? Tinha uma. Eu não acompanho a história. Mas ela ficou interditada daí pelo pai, né? Porque. É ela que aí tava já entra o destruindo. seguinte, aí já entra nessa parada, um pensamento dúbio no seguinte, será que esse filho da puta não quer o dinheiro? Não, Você tá entendendo? Aí mesmo,
é foda, bicho. Conflito de De interesse. interesse. Merda, meu irmão. Pra você, Sadala, no caso, como é que foi a tua primeira internação? Como é que foi estar lá dentro? Você se sentiu violado? Pô, minha família... Ou tu pediu ajuda? Primeiro agradecer, né, Cris, aí a oportunidade. A gente tem como isso, poder participar de programas como esse, assim, para nós é importante, né? Porque a gente consegue compartilhar um pouco da forma que a gente enxerga a dependência química e não até contrapondo às vezes o que a sociedade encara como sendo a dependência química, né? Eu fui internado uma vez só, né? Não tive. O Ronei já tinha sido internado 2 vezes. Eu me lembro que a gente. É importante explicar um pouco o que é o processo da internação, né? Porque assim, quando a gente pensa em dependência química, às vezes vem na cabeça que o cara é um viciado em drogas e que o aspecto principal do vício dele é uma questão orgânica, que é uma questão fisiológica, que ele ingeriu a droga e aquilo gera uma compulsão nele. Só que a gente entende que essa visão da dependência química, ela é simplista, não é só isso, né? A gente acredita piamente que vai muito além do mero uso e abuso de substâncias químicas. A gente acredita que a gente fala muito, né, que a gente usa um termo que é uma doença biopsicossócio-espiritual. A maioria das pessoas acha que é só fisiológica, que é só bio. Outras acreditam que tem um aspecto psicológico, poucas acreditam que tem um aspecto social e pouquíssimas acabam enxergando que tem um aspecto espiritual. Ou todas juntas, né? A gente acredita nisso tudo. A gente acredita que não tem como tratar um dependente químico em uma área específica só. Vou desintoxicar ele de drogas e ele vai ficar em recuperação. Eu estou falando isso, já vou entender onde eu quero chegar. Pela questão da internação. Então, quando as internações são focadas só nesse aspecto biológico, vou desintoxicar ele 30 dias, dar uma medicação, ele vai se alimentar bem, vai dormir bem durante 30 dias, vamos soltar ele para a rua e ele vai estar curado. Isso aí é enxugar gelo. É por isso que os índices são muito baixos de recuperação, porque acabam focando numa coisa só. E, em contrapartida, também tem algumas abordagens religiosas que acreditam que o processo é só espiritual, que é um espírito obsessor, ou que o cara que Jesus vai curar ele, pronto. E acaba negligenciando a parte química, né, que é o remédio, a parte psicológica. Se fosse só isso, rezava e acabava, irmão. Exatamente. Não, já tava todo mundo curado pela mãe, né? Como você falou, é uma coisa ligada à outra, é um quebra-cabeça, né, bicho? Vai se encaixando. Isso. E eu me lembro quando eu comecei a usar drogas, a gente isso é uma coisa importante, assim, porque eu não sei, a dependência química que tem lá um Código Internacional de Doenças, né, que é um F, né, que tem lá um CID. Ela coloca que você tem um transtorno mental decorrente do uso e abuso de substâncias psicoativas. Mas eu acho que o meu transtorno até vem antes do uso de drogas, né? Então eu já era uma criança um pouco diferente, assim. Eu era extremamente tímido, eu tinha medo de falar. Minha mãe sempre perguntava como é que você está se sentindo. Eu falava, não, tá tudo bem. E não estava tudo bem. Não sabia lidar com as minhas emoções. Era extremamente complexado. Não gostava do meu nome feio, né? Eu achava que era. Não gostava de vários aspectos da minha vida. Já praticava pequenos furtos. Já tinha alguns defeitos de caráter. Então, algumas coisas, já tinham alguns desvios E você psicológicos. sentia isso ou você vê isso hoje? Hoje eu vejo. Na época eu não sabia. Eu simplesmente me sentia inadequado. Eu não me sentia parte. Eu ia para a escola, sentava no fundo, eu não queria ser visto. Eu sempre me sentia estranho, não me sentia parte de nada, nem da minha família, nem do grupo do meu bairro, nem da escola. Então, e eu fui me marginalizando antes de usar drogas. Eu já vivia à margem. Então, e ali você encontra as pessoas que se sentem igual a você, que vão se marginalizando. Daí, nessa margem tem a droga. Qual foi a primeira vez? Primeira vez que eu usei, eu já estava fumando cigarro. Isso eu me lembro que... É engraçado. A maioria fala que começou pelo cigarro. Cigarro. Porque era bacana, o cigarro tinha muita propaganda, tinha um mundo de... né? Mundo de propaganda, Quase virava um cowboy, né, meu? Então, o cigarro era glamouroso, né? Então, eu via os pais dos meus amigos fumando, andando de carro, falando, nossa, coisa bonita e tal, é legal, o cara é executivo, fuma um cigarro.
E aí comecei fumando cigarro. E um dia eu tava na escola, Quantos anos? acho que eu tinha uns 11 para 12 anos. Cigarro. novo. E aí, com uns 12 para 13, eu tava na escola, daí estudava numa escola boa, tinha até um fumódromo numa escola para criança, imagina, escola Caralho, estadual. E tinha lá um Escola lugar. raiz. Tinha a galera que fumava lá na escola, assim, lá no canto, e eu ia lá fumar um cigarro, e um dia os caras estavam fumando um negócio diferente, que era, estavam fumando maconha. E aí, eu sempre querendo fazer parte, como eu era um cara que não me aceitava, olha só, eu nunca tinha usado droga, mas eu era um cara que não me aceitava, não aceitava vários aspectos da minha vida, né? Físicos, financeiros, né? E aí, eu, como não me aceitava, eu mendigava a aceitação do próximo. Então eu queria que o outro me aceitasse. Queria ser bem visto pelo outro, queria ser aceito pelo outro. E aí um dia os caras estavam lá fumando uma maconha e me ofereceram. Falaram, perguntaram assim pra mim, já fumou? Falei, já, nunca tinha fumado. Daí fumei e ali naquele momento foi legal. Naquele momento eu me senti bem. Tem gente que passa mal, não gosta daquela sensação. E até assim, antes de fumar maconha, eu bebi pela primeira vez. E eu me lembro a primeira vez que eu bebi. Tava eu e um amiguinho meu dentro de casa, minha mãe tinha saído, tinha me dado uma liberdade, tinha uns 11 anos de idade, e tinha uma coleção de bebidas na minha casa que era do meu pai, falecido, meu pai, mas minha mãe guardava aquelas garrafas, e eu peguei uma bebida lá, enchei os copinhos e comecei a beber. E eu me lembro que na hora que eu bebi, e eu comecei a ficar alto, me descolei da realidade e eu gostei da experiência. Eu gostei de ficar alto. O meu amigo começou a passar mal e na hora que ele sentiu meio tonto, ele falou, não quero mais. Porque quando ele descolou... Saiu da realidade. Quando ele saiu da realidade, ele não gostou de sair da realidade. Eu adorei. Eu gostei de ficar fora da realidade. Parecia que ali era até... Se encontrou. Era bom não ter pai, porque meu pai era falecido, quando eu tinha 10 meses de idade ele morreu, minha mãe era 42 anos mais velha do que eu, então quando eu tinha 11 minha mãe já tinha 53, então naquela época 60 anos era idosa, né? Hoje em dia minha mãe tem 80 e bate perna aí de ônibus e tal. Mas eu gostei daquela sensação de sair da realidade. Essa é a diferença. Tem gente que não gosta e não vai se tornar um viciado. Eu queria ficar fora da realidade a todo momento, a partir daquele momento. Não é que naquele dia que eu bebi... sentiu bem, né? Não é que naquele dia que eu bebi eu comecei a tremer no dia seguinte. Não foi isso que aconteceu. Mas o meu engate com a droga foi emocional. Então ali eu era um piá tímido, eu comecei a contar piada, comecei a dar risada. Virou cool. Aumentei o som, falei, eu curti aquela experiência. Tomei coragem. E a percepção da tua mãe? Não, minha mãe nem se ligou naquele dia. Daí na escola fumei com os piadas, aí, parecia que... Ali encontrei minha turma. Falei, nossa, essa galera aqui... Mesma pira que eu. Legal, uma mesma pira. E tinha uma cumplicidade no grupo, né? O adicto, assim, ele é um cara meio sozinho, né? Então ele precisa de grupo. Por isso que o Ronei até citou, assim, as Irmandades Anônimas, né? Por que funcionam tão bem no mundo inteiro há muitos anos, né? Desde a década de 30, funciona em mais de 200 países, o AA, o NA. Ninguém dá valor para essas Irmandades. Mas elas são... é o método que mais funciona no mundo. É o que eles fazem. E é em grupo. Não tem um psicólogo lá, um médico. Só um adicto partilhando com outro adicto experiências que dão certo. E o grupo. Então, quando eu fumei pela primeira vez, eu me senti parte daquele grupo. E aí foi um engate. Um engate é social, psicológico, físico, espiritual. E aí... Tive bons momentos com drogas, isso é importante falar, a gente estava falando sobre isso antes, né? Bons momentos, quando eu ia pra festa, quando eu ia pra uma balada, quando eu tomava lá com 13 anos de idade, tomava um porretinho, ia lá chamar a menina pra dançar. Então, tinha uns momentos legais, dava risada pra caramba, curtia. Só que uma hora o boleto chega, né? Você começa a pagar o preço.